Vamos falar então sobre o desvio da igreja que aconteceu. Sim, a igreja de Cristo, realmente, muitas pessoas se infiltraram na igreja desde o começo. E até hoje mesmo nós corremos o risco de sermos alvo assim de ataques, tanto de fora para dentro e de dentro para fora. Como nos proteger? Bem, usando as armas que a Bíblia mesmo nos dá. Não vamos inventar novas soluções, porque o homem inventou novas soluções e assim desviou a igreja. E é o que vamos ver um pouco mais hoje. Profecia de Jesus sobre a igreja e o desvio da igreja. Em seu ministério pessoal, Jesus previu a apostasia, quer dizer, o desvio da igreja. Levantar-se-ão muitos falsos, como diz Jesus aqui claramente, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus então profetizou o desvio e infelizmente ele aconteceu. Jesus disse isso em Mateus capítulo 24, versículo 11, que muitos profetas, até hoje em dia, muitas pessoas se dizem profetas e não tendo até conhecimento da palavra de Deus. Eles usam frases até que nós encontramos muito na Bíblia, né, como assim diz o Senhor. E frases assim não é suficiente para nós termos assim um crédito nas palavras das pessoas. Da mesma maneira, nós não podemos acreditar em qualquer pessoa, como hoje nós estamos perto das eleições, né? Você está ouvindo provavelmente muitos candidatos. Eu não assisto televisão, então não sei muito disso, mas eu sei já do passado que eu assisti muita televisão do passado, né? Então eu sei como é que funciona. Muitas promessas, muitas pessoas falando muitas coisas, acusações e tantas outras coisas, né? E nós o que devemos fazer? Devemos acreditar sem sequer consultar? É isso que nós devemos fazer? Devemos acreditar nas pessoas, o que eles dizem? Certamente não, nós devemos acreditar na verdade, procurar a verdade. E fazer com a comparação com a verdade, não fazer comparação de um candidato com outro candidato. Vamos fazer comparação com a verdade. Qual é a verdade? Então não se engane, não se deixe enganar, e às vezes a gente gosta de ouvir coisas bonitas. Mas é assim também no Novo Testamento, que as pessoas se cercariam de mestres como se sentissem coceira nos ouvidos. Paulo fala lá para Timóteo, né? E essas pessoas viriam trazendo realmente falsas profecias. Essa é a profecia de Jesus, dizendo: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. E ele está falando com pessoas que já estavam na igreja, quer dizer, no caminho para a igreja, que nem havia começado enquanto Jesus falava essas palavras. Mas já no começo da igreja, o apóstolo Paulo, por exemplo, né, diz: eu sei que depois da minha partida, depois que ele fosse, ou mesmo depois que ele morresse, né, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então veja só que lobos vêm de fora para dentro da igreja e atacarão a igreja, não pouparão o rebanho. E até mesmo entre vocês, de dentro da igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para afastar os discípulos, para arrastar os discípulos atrás de si. Então veja que a igreja vai ser atacada de dentro para fora e de fora para dentro. Como nos proteger? É o que nós vamos ver, inclusive, daqui a pouco. Mas a solução existe, realmente é bíblica a solução para quando formos atacados. E devemos começar esse processo de ter a solução pronta em nossas mãos. Outra profecia de Paulo também. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Então a igreja realmente, certamente, seria atacada, como de fato a igreja foi atacada. Mas cada um de nós tem uma responsabilidade. A igreja é como uma família, a família de Deus. E numa família, quando há problemas, quem são os responsáveis? A gente pensa nos pais, é claro, mas todos têm uma parcela de responsabilidade enquanto à estabilidade da família. Da mesma forma, nós fazemos parte do corpo de Cristo, é uma família, a Bíblia chama de uma família. Então, temos umas responsabilidades individuais também, devemos assumir nossas responsabilidades. Então, fazer a nossa parte, buscar a santidade, por exemplo. Vamos pegar pelo simples. Atos capítulo 4, capítulo 2, quando os discípulos lá de Jesus foram batizados, os primeiros batizados, né? Lá Atos capítulo 4, versículo
Opa, novamente, Atos capítulo 2, versículo 42. Se você puder acompanhar comigo, você na sua Bíblia, não é mesmo? É importante você é, acompanhar na sua Bíblia, né? Porque na sua Bíblia você vê que diz a mesma coisa da minha, né? Então não tem muito segredo aí, né? E eu vou ler aqui para vocês, então, Atos capítulo 2, acompanhem comigo, versículo 42. Se a gente fizer a mesma coisa hoje, já é uma proteção para a igreja. E diz lá no versículo 42, e perseveravam, primeiro, na doutrina dos apóstolos. A defesa da igreja é a mesma do Velho Testamento, de sempre, né, que é a palavra de Deus. Tanto o Velho quanto o Novo Testamento, a defesa da fé é a palavra de Deus. Então, persevere e preserve a doutrina dos apóstolos. Eles receberam de Jesus, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever. E ele também diz, na comunhão, ter algo em comum, manter a união com alguém que tem algo em comum com você. É claro que você não vai manter comunhão com pessoas que têm pensamentos diversos, que pensa que deve haver divisão. Nós não devemos nos unir com pessoas, nós não fazemos isso para a nossa família, trazer pessoas para a nossa família que vão dividir a nossa família. É muito triste uma família dividida. Então devemos ter comunhão entre os irmãos, aqueles que professam a fé, aqueles que ouviram o evangelho, aqueles que têm fé, se arrependem dos seus pecados, confessam Jesus como Senhor, são batizados para a salvação e perseveram, como nós estamos falando sobre perseverança aqui. Então, perseverança na doutrina dos apóstolos, isso defende a nossa fé. Na comunhão, no partir do pão, que é todos os domingos nós participamos da ceia. E qual o objetivo? Partimos o pão lembrando que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Estamos renovando assim a aliança. É Deus renovando a aliança dele para conosco, através do sangue de Jesus, morte, sepultamento e ressurreição. É isso que a gente faz no domingo. Então a gente começa de novo, na pureza dos nossos pecados, deixando para lá os nossos pecados, começando de novo, do zero e abençoados por Deus. E nas orações. Então, 4 coisas nós vimos aí. Nós vimos doutrina dos apóstolos, comunhão, no partir do pão, que é até uma purificação dominical, né? E semanal, e nas orações. Devemos então ser fiéis, isso já protege a nossa fé contra os ataques que virão de fora ou de dentro. Então, as profecias estão aí que a igreja seria atacada. Isso também revela que são os últimos tempos. Apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz isso. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, vão desviar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha, e pensar assim, espíritos enganadores, ensinos de demônios, não é grande coisa. São coisas comuns. Ele até fala aqui no capítulo 4, versículo 1, que seriam ensinos de demônios, espíritos enganadores. Mas sabe o que é? Coisas tão simples como proibir casamento e exigir abstinência de alimentos. Tem religiões que pessoas são proibidas de casar. Os seus sacerdotes, por exemplo. Isso é ensino de demônios. Isso é obedecer a espíritos enganadores. Mas tem religiões que diz que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode beber aquilo. Contrariando até o que Jesus fala lá em Marcos capítulo 7, dizendo que todos os alimentos são aceitos pela oração, purificados também. Então, quando nós vemos pessoas pregando coisas tão corriqueiras, como se fossem doutrinas essenciais, estamos vendo, então, na verdade, pessoas obedecendo a espíritos enganadores, até usando aqui, né, a passagem que estamos projetando aqui, no caso, mostrando aqui, isso é espíritos enganadores e isso é ensinos de demônios. Incrível, né? É tão simples, tão corriqueiro, mas é o que a Bíblia relata de fato o que é, coisas que pareceriam sem importância, mas quando mexe com a nossa fé, e olha, a nossa fé é importante, nossa alma é importante, porque nós só temos essa. Se nós perdermos a nossa alma, perdemos a nossa fé, como restaurar tudo isso? O que fazer para restaurar se a gente perde a esperança, né?